Amém? A paz do Senhor para os irmãos, amém? Muito bom rever os irmãos aqui. Vamos fazer a nossa oração, pedir ao Senhor que venha, Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, amém? Sei que nós já oramos, mas vamos pedir para que o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que ele venha ministrar ao nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos-te mais uma vez para que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que ele venha ministrar e nos ensinar o que precisamos ouvir e aprender. Que o teu Espírito Santo jogue por terra toda e qualquer barreira e que não haja em nosso coração e em nosso meio nenhuma interferência, que não seja a interferência do Espírito Santo. E que qualquer interferência maligna em nossa mente seja jogado por terra agora, repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nós te louvamos por esta noite, te louvamos pela vitória dos teus filhos e filhas que conseguiram chegar aqui. E te louvamos porque, a despeito das barreiras que muitas vezes Satanás tenta colocar em nosso caminho, eles conseguiram chegar. E te louvamos e declaramos e profetizamos nessa noite, ó Deus, que as vendas dos nossos olhos, ó Deus, a cada dia cairão por causa do estudo da Tua Palavra, e que a Tua Palavra ministrada ao nosso coração nos libertará. A cada dia nós cresceremos para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular rapidamente. Eu espero que a gente termine hoje, né? Se Jeová deixar, né? Se o Senhor permitir, a gente termina essa parte introdutória. Bom, pelo menos eu desejo, né? Nós já estamos há 3 semanas, porque a gente tem falado aqui que é impossível estudar Novo Testamento, né? Como o Novo Testamento ele se abre com os Evangelhos, é impossível a gente estudar o Novo Testamento se a gente não entender essa introdução de pano de fundo. Porque é muito comum em nós, cristãos, e nos alunos de escola bíblica e teologia, então, mas eu li aquilo lá, mas eu não entendi por que Marcos fala aquilo, por que Mateus fala aquilo, por que João... Por quê? Porque a gente tem dificuldade de entender o que está por trás, né? Então, a gente sempre abre esse leque, porque o Novo Testamento, ele se abre com os Evangelhos, né? E a gente tem ministrado aqui que depois de 400 anos de silêncio, né, Deus resolveu se manifestar, e Ele resolveu falar. E a gente sempre tem lembrado aqui, quando Deus não quer falar, apenas escute o tempo de Deus. Porque a gente fica assim, mas Deus não fala nada comigo. Ele também fala com você no silêncio. No silêncio, Deus trabalha por você. No silêncio. Todo mundo lembra? Está ligado no trono? Eu nunca vi um seminário que tem música. Você está ligado no trono, né? Só esse aqui, eu só conheço esse, né? Então, veja bem. Você que está chegando hoje pela primeira vez, deixa eu fazer essa palavra introdutória, que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado pelo estudo da palavra do Senhor, que você seja bem-vindo aqui em nome de quem está começando hoje pela primeira vez, está entrando aqui, a Thaís, o nosso amado ali, João Paulo, de máscara preta, da minha igreja, tá? Vocês podem aplaudir Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Então, veja bem, nós estamos introduzindo, né? Eu espero terminar hoje, que a gente tem feito uma recapitulação para a gente entender o contexto dos evangelhos. No finalzinho, me lembra daquela palavra mais no finalzinho, quando tiver uns 5 minutinhos, você me lembra? Porque senão eu vou esquecer. E a gente tem falado isso, nós temos ministrado aqui, a gente abriu esse pano de fundo, vou recapitular, e nós falamos nas aulas anteriores que o Antigo Testamento se encerra com Israel na Pérsia, né? Na Babilônia, mas agora, na verdade, não era mais Babilônia, era a província da Pérsia. Todo mundo está ligado no trono, né? Pastora, mas por que era a província da Pérsia? Recapitulando ainda, porque Nabucodonosor cai, a Babilônia cai, e Ciro, né? O rei Ciro, ele invade a Babilônia e ele domina e manda no pedaço e
a Pérsia passa a ser uma potência e a Babilônia é jogada para o chinelo. E como nós temos falado aqui, que todo império cai. Amém, irmãos? Até o império de Satanás caiu. Caiu ou não caiu? Né? Ah, pastor, mas é verdade, mas o império de Satanás não tá ativo no planeta Terra? Como é que caiu? Uma vez uma pessoa me perguntou, olha, Colossenses capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas. Certo ou errado? Então o império caiu. Caiu, tá certo? O fato dele estar ativo no planeta Terra, ele está ativo, tá? Mas ele não tem mais poder que o Deus que você serve. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, tá? Então veja bem. Recapitulando, tá? Aí a Babilônia cai. Nós explicamos aqui para a gente lembrar e relembrar a importância. Como Deus ele atuou na história, usando cada governante com a sua característica de política ou de governo, né, de extradição, vou usar essa expressão, tá? A gente falou, por exemplo, que, vamos recapitular, como a Babilônia tratava os seus, digamos assim, os seus exilados, os seus cativos, né? Mas antes de falar da Babilônia, eu vou recapitular como a Assíria tratava os seus cativos. Nós falamos aqui que o reino do norte foi para a Síria. Está certo ou está errado? Vamos lembrar? 1 século antes. Todo mundo está ligado nisso? Tá? 1 século antes, 100 anos antes, a Síria, o reino do norte, 10 tribos de Israel, vamos recapitular, eles foram levados para a Síria. Tá? Qual é a capital da Síria? Nínive. Aí a gente consegue entender porque Jonas, cabeça dura, não quis pregar para os ninivitas. Tá, fala sério, vou pregar não. Esse povo aí ruim, carne de pescoço, que maltratou o meu povo, eu vou pregar nada. Se você estivesse no lugar de Jonas, você faria o mesmo, não faria? Ah, vou pregar não. Sabe, você esqueceu o que ele fez com o meu povo, né? Então, veja bem, foi como vamos pensar um pouquinho, como os assírios trataram, olha que interessante, para a gente entender por que Deus levanta alguns e deixa outros caírem, né? Porque Deus precisa de cada um para cumprir o seu Tá todo mundo ligado, viu, pastor? Estão aprendendo direitinho, né? Quer dizer, como a Síria tratava os seus exilados. Reino do norte, 10 tribos de Israel, foi para a Síria um século antes. Sargão II levou Israel para a Síria. Então, lá foi Israel deportado para a Síria. E qual era a política de Sargão, que levou para a Síria? A política dele era o seguinte, olha, eu vou espalhar esse povo por aqui, vou trocar em miúdo para você entender. Eu vou espalhar esse povo por aqui, esse povo foi deportado para cá, não vou libertar ninguém. E os outros povos que eu estou conquistando também, eu vou espalhar nas cidadezinhas. Então, vai ficar um monte de povo aqui. Qual era a intenção ou a ideia, a política dele? A política dele era acabar com a nacionalidade de todo mundo, daqueles povos. Eu vou colocar esses povos, vou misturar esses povos aqui, e eles vão perder a nacionalidade. Porque eu vou misturar esses povos todos aqui, cada um vai se fundir, vai misturar com o outro, quer dizer, aí o que aconteceu com Israel? E Israel, aprenda isso, porque se eu perguntar, não agora, mas num outro momento, veja bem, o que aconteceu com Israel? Israel foi levado para a Síria, reino do norte, tá? Não tem nada a ver com o reino do sul ainda. Foi levado para lá, cativo ficou lá, espalhado lá, e Sargão, né? Quem é Sargão, pastora? O rei da Síria. Levou para lá, espalhou, aí conquistou outro povo, conquistou mais, e botava nas cidades, né? Aí botava. Aí misturou todo mundo. Aí o que aconteceu com Israel? Óbvio. Qual é o intuito dele? Eu quero misturar esse povo para que eles percam a sua nacionalidade e identidade, tá? Aí, perdendo a identidade, eles começaram a se misturar com aqueles povos que estavam ali e começaram a casar-se entre eles. Aí, agora, detalhe, dessa mistura e desse casamento dos judeus com os outros povos na Assíria, surgiu um outro povo. Os filhos, né, dessa mistura começaram a nascer, aí surgiram os samaritanos. Todo mundo está ligado no trono? Ah, pastor, como é que o samaritano surgiu? Eles surgiram
na mistura de povos na Assíria. Está todo mundo ligado? Tá? Aí a gente vai entender, quando você lê os evangelhos, João capítulo 4, por que eles estranharam Jesus conversava com uma mulher samaritana. O que é um samaritano? É um judeu que não é puro mais. Ele se misturou, casou com um povo que não era judeu, misturou a raça, misturou o sangue e nasceu um povo chamado Samaritano. Está todo mundo ligado nisso aí? Tá, essa era a política da Assíria. E qual era a política da Babilônia? Isso é importante você entender, para a gente entender quando a gente entrar aí nos evangelhos. Ó, qual era a política da Babilônia? A política da Babilônia era diferente do rei da Síria. Né? Nabucodonosor tinha outra política. Trouxe o povo para cá, agora eu vou espalhar eles na cidade aqui. Eles vão ficar na cidade, eles podem assumir algumas cidadezinhas aqui, tá? Na Babilônia, tudo na Babilônia, eles podem assumir, eles podem liderar essas comunidades pequenininhas espalhadas aqui, vou deixar eles se espalharem aqui, eles vão se espalhar, eles vão liderar, né? Vão assumir a sua liderança, eles vão poder construir, abrir comércio, e eles foram o quê? Alguns foram enriquecidos. Tá certo? Tá todo mundo ligado? Aí a gente consegue entender por que, na volta, nem todo mundo quis voltar. Você voltaria? Eu já tenho meu comércio, já estou rico aqui, fiquei rico na Babilônia, eu estou aqui já. Aí você pode, mas eles não negaram, veja, os que não voltaram, ajudaram financeiramente na reconstrução do templo, porque alguns ficaram ricos na Babilônia. A gente lembra, ó, primeira leva da deportação para... Agora já não tem nada a ver com o Reino do Norte, tá? Agora é Reino do Sul, Judá. 100 anos, um século depois, eles foram para lá. Ah, mas quem é Judá? Reino do Sul, tribo de Judá e Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo, né, pequena, então ela foi absorvida, acabou ficando com o nome de Judá. Daí onde vem o nome judeu. Está todo mundo ligado no trono? Todo mundo entendeu isso? Então, veja bem, a política de Nabucodonosor e de seus sucessores era, eu vou deixar eles aqui, eles vão ser meus prisioneiros, mas vou deixar eles crescerem aqui na minha terra. Eles vão poder construir aqui, vão poder enriquecer. Quando chegou a ordem para que eles saíssem, muito tempo depois, através de Ciro, muitos não quiseram voltar. Na verdade, se a gente fosse lembrar da história, vou chutar aí no tutão, mais ou menos quando voltaram, somente mais ou menos uns 60 a 70 mil voltaram. O resto ficou na Babilônia. Porque já tinham construído suas vidas lá. Alguns tinham ficado ricos, não quiseram voltar. Quando foram para a Babilônia, 3 deportações. Primeira leva, Daniel foi. Profeta Daniel. Segunda leva, Ezequiel foi. Profeta Ezequiel. Terceira leva, né? Quer dizer, aí foi três, né, levas de cativos foram para a Babilônia. Aí ficou na terra só uns pobrezinhos para cuidar da lavoura. Mas por que eles ficaram para cuidar da lavoura? Senão a terra ficava abandonada. Então ficou para plantar, limpar, cuidar. Porque a terceira leva, você vai ainda mais. Onde que está essa história? Livro do profeta Jeremias. Terceira leva. Né? O templo foi incendiado, as portas queimadas, aí agora a terceira leva, agora esse povo agora vai embora. Aí Nabucodonosor tinha essa política, né? Eles podiam ficar, eles tinham uma certa liberdade lá, eram cativos, mas eles tinham uma certa, olha, interessante, né? A estratégia, o inimigo também é assim, né? Sutil, né? Vocês vão ter uma certa liberdade aqui, vocês podem construir os comércios, vocês podem liderar as comunidadezinhas de vocês. Lembram que a gente falou que nesse contexto da Babilônia foi onde surgiram as sinagogas? Lembra que a gente falou isso? Por quê? Porque eles estavam espalhados. Aí eles começaram a cobrar do sacerdote. Lembra que foi? Pastor, mas a senhora não falou que o sacerdócio acabou no exílio? Lembra que nós falamos isso aqui? Somente uma função sobreviveu no exílio, a função do profeta. Porque o sacerdócio deixou de existir e o ofício do rei deixou de existir. Né? Por que não tinha mais sacerdote? Não tinha templo. O templo estava em Jerusalém. Na Babilônia não tinha templo, os templos lá eram dos zigurates, né, mas eram templos pagãos, não era o templo do judeu. Então, aí eles sentiram necessidade de quê? De se juntar.
A gente tem que se juntar, a gente tem que ler o Salmo, a gente tem que ler a Torá, a gente tem que cantar o Salmo. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que... Aí começaram a se reunir. Reunir nas casas, aqui reunir. Aí dessa reunião surgiram as sinagogas, onde eles recitavam os salmos, onde eles liam a Torá, aí levantava alguém para explicar. Olha só que interessante o processo. Nesse processo de escolher alguém para explicar, surgiu a função do rabino. Depois surgiu a função do escriba, que era para... Tá? Olha que Deus vai permitindo, né? Às vezes... Jeová já começou a falar. Às vezes vem um aperto. Às vezes, meu Deus, que aperto. Nesse aperto, Deus vai extrair, vai sair coisa nova nesse aperto. Não tinha função de rabino antes. Ela surgiu na sinagoga. Rabino é mestre. Lembra que Nicodemo fala, Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for de Deus. Lembra? Que Nicodemos entendeu que Jesus era mestre porque Jesus explicava, ele chamou Jesus de mestre. Quer dizer, a função do rabi, né, ela surgiu, ela começou a aparecer na Babilônia, por causa da necessidade da reunião nas comunidadezinhas pequenas, onde surgiu as sinagogas. A sinagoga ela só podia ser fundada com 10 homens. Ah, mas só tem 8 homens, não podia fundar. Tadinha das mulheres. Tinha que ser, né? Tinha que ter no mínimo 8 homens, 10 homens. Tendo 10 homens, aí fundava uma sinagoga. Aí na outra comunidade, outro lugar, outra sinagoga. E elas surgiram assim. Olha só, as sinagogas foi a forma ou a maneira que Deus encontrou para que Israel não perdesse a sua identidade de povo de Deus. Está todo mundo ligado no trono? Às vezes você quer de um jeito e você não vai poder fazer daquele jeito, porque a gente explicou aqui, no exílio, você não escolhe muito. Não é verdade? No exílio você não escolhe muito. Você usa o recurso que Deus está te dando lá no exílio. Né? Abriu oportunidade, usa aquela oportunidade lá. Porque é para aquele tempo lá. Às vezes a gente quer perpetuar a oportunidade do exílio numa situação que já acabou o exílio. Foi para aquela época. Aí Deus usou. É claro que quando as sinagogas surgiram lá, elas surgiram com a intenção de serem provisórias. Elas foram, mas acontece que no decorrer da história, elas continuaram o seu curso. Você vai observar que nos evangelhos, e Jesus entrou numa sinagoga. E Jesus entrou numa sinagoga. Lembra disso? Gente, qualquer livro que você vai ler, de qualquer evangelista, você vai encontrar Jesus entrando na sinagoga, curando, né, libertando vidas, libertando processos, porque ele entrava ali na sinagoga e o templo, né, ainda tinha um templo, mas ele entrava na sinagoga, que era um espaço menor de leitura da Torá, só não tinha o sacrifício, tá certo? Até aí? Aí, veja bem, aí a Babilônia cai. Qual era a política? Aí surge Ciro no pedaço. Qual era a política de Ciro? Olha que interessante o papel da... Né? A política, Ciro já tinha outra cabeça. Ó. Eu conquisto para libertar. Não, a minha política é o seguinte, trocando miúdo, eu vou conquistar o povo, todos os meus conquistados, né, que eu prender, vou usar assim, que eu conquisto para libertar. Né? A terra era dele, porque era a questão da geopolítica, que é uma batalha, o espaço, né? A terra era dele, mas ele conquistava os povos para o quê? Para libertar esses povos. A gente entende por que o profeta Isaías aponta para Ciro como o ungido e o libertador. Por quê? Por causa da política que ele tinha, não poderia ser outro homem, tá ligado? Não, eu vou usar Ciro, porque Ciro tem uma cabeça, ele eu sei que ele vai libertar. Quer dizer, na verdade, a terra continuava sob o domínio da Pérsia, mas ele assinou um decreto libertando. Que povo é esse aqui? Esse povo aí é o povo que veio lá de tal lugar. Veio de Jerusalém esse povo? Mas eles estão aí há muito tempo. Ah, é? Vou mandar todo mundo, eles não precisam estar aqui. Eles vão voltar para a terra deles, para trabalhar na terra deles e construir o templo deles lá. Aí usou, Ciro assinou o decreto, pode mandar esse povo embora. Autorizou a volta e a profecia de Jeremias se cumpriu. Você pode aplaudir o Senhor? Ó, se Deus tem uma promessa para você, pode passar 70 anos, mas Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Amém? Mas pastor, mas eu não vejo nenhuma condição de se cumprir, porque aquela pessoa é dura de coração, não tem chance dela fazer isso, mas Jesus pode levantar outro.
Na verdade, se a gente for resumir isso aqui, Deus tem a pessoa certa para o momento certo e para o tempo certo. Às vezes você pensa, vai ser por aquela pessoa, mas não vai ser por aquela pessoa, vai ser por X pessoa. Porque o momento certo e o tempo certo é do Senhor. Amém? Aí a gente tem o quê? Nós falamos semana passada. Depois que a Pérsia, né? Depois da Pérsia, aí entra o quê? O governo grego. Não é isso? Certo ou errado? A Grécia aparece no pedaço. A Pérsia é derrotada e Alexandre o Grande entra no pedaço e entra na história, assume o trono da história com 20 anos de idade, e ele assume o governo da Grécia, e ele, na verdade, se torna... na verdade, Alexandre era inteligentíssimo. Um governo que durou 13 anos e meio, quase 14, ainda não completo, mas esse homem chamado Alexandre o Grande, ainda jovem, ele foi um dos maiores conquistadores da história. Aí a gente está chegando já bem naquela raiz da realidade do Evangelho. Ele foi um instrumento, eu vou resumir porque a gente falou isso na semana passada, ele foi um instrumento de Deus para provocar o helenismo, a helenização. O que é helenismo? Vamos ver se a gente está ligado no trono. O que é helenismo e helenização? Helenismo e helenização é imposição, mas é o espalhar da cultura grega, né? Alexandre o Grande, na sua forma de governar, um cara inteligentíssimo, ele constituía satrápias. O que são satrápias? Pequenas colônias. Ele, né, dominou a Palestina, primeiro dominou alguns outros lugares, Egito, depois ele domina a Palestina. Aí o que ele fez? O soldado dele, eu vou botar um grupo de soldados nessa, vou fundar uma satrápia aqui, vou fundar uma outra satrápia aqui. O que eram satrápias? Eram pequenas colônias. E vou botar os meus soldados ali e vão liderar. Na verdade, eles falavam grego. Eles não tinham saída, né? Eles vão falar em grego, quem não conhece o grego vai ficar perdido viajando na maionese, não é verdade? Se a gente for para os Estados Unidos, quem não sabe falar inglês, eu sou uma. Sou 000 de inglês. Só conheço o básico. 1, 2, 3, 4. Vovó, está errado. Meu neto fala assim, vovó, está errado, né? Quer dizer, mas quando a gente não conhece o idioma, a gente fica perdido. Então, a gente não tem jeito, a gente vai ter que buscar aprender. Foi a estratégia que Alexandre, até quando ele construiu um monumento, os monumentos, as inscrições eram feitas em grego. Então, não tinha opção. Ou aprende ou não aprende, né? Tem que aprender isso aqui, vai ter que sair, né? Aí, quer dizer, a cultura grega ela foi se espalhando. Chegou num ponto que nenhum outro lugar falava nenhuma outra língua. Então, os judeus não tiveram opção. Tiveram que aprender o grego. Aí a gente vai entender por que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Né? Porque o grego, o idioma, ele dominava já aquele universo no contexto né, de Paulo, no contexto anterior, porque não tinha outra forma. O idioma falado era praticamente, em todos os lugares, era o grego. Né? O hebraico, na verdade, deixou de existir no cativeiro, falamos isso, que a língua hebraica ela deixou de existir no cativeiro. E o que aconteceu no cativeiro? O hebraico deixou de existir e eles começaram a falar o aramaico. E Jesus, no seu ministério, Jesus falava aramaico. Tá? Então, veja bem, o idioma dominou, surgiu a Biblioteca de Alexandria e surgiu a Septuaginta, primeira tradução das Escrituras. Interessante. Interessante esse detalhe. Quem sugeriu a tradução foi um grego. Foi um rei lá, né, depois da morte de Alexandre, o império, eu não vou entrar nesse detalhe, o império grego se subdividiu em diversas partes. 4 partes, depois ficou só com 2, né, os Seleucos, os Ptolomeus. E um desses homens, ele sugeriu, olha, eu vou dar uma sugestão para que vocês reúnam aí alguém para vocês fazerem uma tradução da escritura hebraica, né, para a língua aqui, para o grego. Porque como é que vai estudar a escritura? Aí houve uma necessidade de 70 eruditos, 70 homens velhos, né, que a gente chama de anciãos, eles se reuniram durante um determinado tempo e eles traduziram a escritura hebraica para o grego, para a língua grega. A primeira tradução da escritura hebraica chama-se a Septuaginta.
Por quê? Sabe porque foi escrito por 70 homens eruditos. Todo mundo está entendendo isso? Todo mundo? Tá? Então, veja bem. Aí passa essa situação toda, né, de Alexandre, esse período da Grécia. Na apostila de vocês, vamos recapitular mais ou menos esse aqui, tá? Alexandre, nós explicamos aqui, a gente explicou que depois da morte de Alexandre, o reino da Grécia ele foi dividido e subdividido. Eu vou resumir, por causa do nosso tempo. Então, veja bem, aí, no contexto do governo grego, levanta-se um homem chamado Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, depois de muitas batalhas, né? Esse homem, ele profana o templo. Eu estou resumindo, tá, gente? Ele profana o templo. Já explicamos aqui, ele profana, né? O que ele fez? Ele leva um porco para o templo de Jerusalém e ele mata esse porco ali. E ele pega os cristãos a fio da espada e ele obriga a engolir carne de porco. Assim, que se quem não comer vai morrer ao fio da espada, tá? Pastor, essa história aconteceu em que época? 400 anos de silêncio, dentro do período de 400 anos de silêncio, em que Deus trabalhou na história, não havia voz profética, porque o cânon tinha se encerrado com Malaquias, mas Deus, né, se manifestou na história, embora houvesse um silêncio profético. Deus trabalhava na história, preparando o ambiente, o contexto e preparando a chegada do Messias. Está todo mundo entendendo? Todo mundo ligado no trono? Tá? Então, veja bem. Esse homem, ele pega os cristãos, imagina que pegar vários cristãos, você come carne de porco ou você morre. E ele pegava a carne de porco, enfiava. E nós sabemos que, pela lei levítica, para o judeu comer carne de porco era a morte, porque a carne de porco era expressamente proibida como carne imunda. Nenhum judeu comia carne de porco. Então, ele não comia, não tocava. Era um ato profano. Então, Antíoco Epifanes, foi um governo cruel dentro da Grécia, né, depois da morte de Alexandre, ele obrigou os cristãos a comerem carne de porco, e, além de obrigar a comer, os que se negavam morriam pela espada. E os que não se negavam comiam e abraçavam aquele momento herético, porque tinham medo de morrer e negavam a fé. Olha que interessante, né? Estima-se que muitos judeus, 40 milhões de judeus, mais ou menos, morreram naquele contexto, né? E o templo foi profanado naquele contexto. Ele pegou o sangue do porco, espalhou no altar, sujou tudo, e os corpos dos cristãos mortos, e fechou-se o templo, porque o templo estava profanado e ele cessou. Aí ele colocou naquele templo de Jerusalém um culto ao deus Júpiter, que era um deus grego. Agora, a partir de hoje, o decreto é que o culto vai ser do deus Júpiter. Não tem mais culto de Jerusalém, de cristão nenhum aqui. Então, a gente imagina o que significou para o judeu, né? Nesse contexto, ao ver essa situação, aí onde entra a família dos Macabeus. Lembra que a gente falou semana passada, né? A gente escuta falar a revolta dos Macabeus. O que foi a revolta dos Macabeus? Era uma família sacerdotal que, vendo aquela situação, não aceitou. Na verdade, eles tinham, o intuito deles, no começo, era um intuito passivo. Eles não queriam guerra, nem queriam briga, porque a visão deles era uma libertação religiosa somente. Mas, num desenrolar da história, eles passaram a usar a espada para uma libertação também política, pelo que eles viram. No nosso tempo não está assim, isso não pode ficar. Os anos se passaram, o templo fechado, o templo sendo usado para o culto a Vênus, e eles se rebelaram com aquilo. Aí eles começaram a pensar, aí Deus levantou um velhinho, chamado Matatias, que era um sacerdote. Ele olhou aquela situação, não, isso não pode acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse homem tinha 5 filhos, né? Simão, Judas Macabeu, e eu não lembro o nome dos outros aqui, ele tinha 5 filhos homens, né? Ele disse, não, tem que fazer alguma coisa. Ele assume uma linha de frente, velhinho, ele vai guerrear. Interessante que o relato de Flávio José vai dizer que ele orava, e cada batalha que ele ia, Deus dava vitória a ele, né? Porque era um sacerdote.
ele se levantou para purificar o templo. Mas aí teve que usar a espada, se tornou uma guerra também, acabou sendo uma guerra política, né? Mas o intuito dele, dos macabeus, era uma libertação religiosa. Eles queriam a purificação do templo, mas por conta das batalhas acabaram tendo que usar a espada também, né? Aí esse velhinho começa a batalhar, ele ganha algumas guerras, mas numa determinada batalha ele morre. Aí um outro filho dele, chamado Judas Macabeu, o nome Macabeu, traduzido, significa martelo, aquele que, né, interessante, né, a tradução, né, martelo. Ele encabeça essa revolta que a gente tem, como na história conhecido como a revolta dos macabeus, né? E essa guerra dos, vou usar essa expressão entre aspas, esse período ele leva mais ou menos uns 90 anos, porque Matatias tinha 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 desses filhos eles assumem a liderança um após a morte do outro, né? O sacerdote velho, o pai morre, aí Judas encabeça, governa mais ou menos 30 anos, depois o outro filho assume, cada um governa durante 30 anos, dá uma média de 90 anos, que durou esse período, né? Esse tempo dessa situação. No final das contas, para resumir, onde eu quero chegar agora, para resumir, quando chega já no finalzinho, o último descendente desses filhos de Matatias, né? Esse último filho dele, o terceiro a assumir o trono, ele no final ele começa a querer entrar numa guerra bem mais acirrada de espada mesmo, de matança. Os aliados não concordam. Ah, não, a gente não quer mais morte, mais matança, não. A gente só quer um negócio para libertação religiosa, né? Aí, quer dizer, mas ele diz, não, a gente tem que lutar, empunhar a espada. Aí ele tinha o exército que seguia ele, não concorda e sai fora e deixa ele sozinho com mais ou menos 600 homens só. Aí ele se vê sozinho, o que acontece? Agora, agora é que acontece a questão. Aí ele se vê sozinho nessa situação, aí o que ele faz? Ele apela para Roma. Ele pede socorro a Roma, porque ele só tinha 600 soldados. Ó, isso praticamente 100 anos depois, tá? Porque Matatias tinha 3 filhos, cada filho, depois de sua morte, governou 30 anos. Então, a gente bota 90, mais o período do governo do idoso, né? A gente está arredondando para 100, um século que durou essa revolta dos macabeus, mais ou menos aproximadamente, tá? Aí, depois desse período todo, aí o último filho se sente, 600 homens, eu vou apelar para Roma. Aí ele faz um apelo. Ele apela para Roma. Aí, detalhe, o óbvio aconteceu. Aí a Palestina passa a ser uma jurisdição romana. Aí entra Roma no pedaço. E Roma foi o ambiente, né? Um ambiente preparado por Deus para o nascimento do Messias. Tá? Jesus nasceu sob a égide do Império Romano, que foi um dos impérios mais cruéis. Né? A política de Roma, desses 4 impérios que a gente citou aqui, era a pior de todas as políticas, porque Herodes o Grande, quando assume o trono, que chega o período da sua dinastia, né, chamado de Herodes o Idumeu, ele era um homem cruel. Ele mata a própria esposa Mariane, mata os filhos. O cara tinha mais de 10 mulheres. A esposa mais amada ele mata, Mariane. Era meio maluco, tipo assim, meio louco, né? Alguns dizem, mas ele era esquizofrênico. Não sei, esquizofrênico eu não sei porque eu não estudo medicina, mas a história vai nos ensinar que o cara não era normal, ele era muito cruel. Então, a gente fica dizendo, poxa, mas por que Deus permite um governo tão cruel, né, ascender ao trono? Exatamente deixa Jesus nascer sobre esse contexto, né? Lembra que a gente falou aqui? Deus ele tem o tempo para levantar e para fazer cair. Todo o império cai. Eles foram levantados por Deus, mas eles caíram. Até que chegou no ponto que o Senhor queria. Agora é o vamos ver, né? Aí entra Roma. Você sabe, tanto quanto eu, que Roma foi um instrumento da morte de Jesus Cristo, né? Porque quando uma profecia tem que se cumprir, Deus vai usar quem Ele quiser para fazer cumprir a profecia na sua vida. Você pode aplaudir a Ele? Amém? Veja bem, ela fez uma pergunta sobre o livro de Macabeu, né? No período de 400 anos de silêncio,
400 anos chamado de período das trevas, né? Ou período interbíblico, ou período intermediário, né? Quer dizer, a transição de um testamento para o outro, porque o cânon do Antigo Testamento, isso é importante vocês lembrar, ele termina com Malaquias. Malaquias é o último dos profetas do Antigo. Ele não é, a Malaquias foi o último de todos os profetas, não foi, o último de todos os profetas, foi João Batista. Mas do Antigo Testamento foi Malaquias. A profecia se encerra com Malaquias, né? E quando Malaquias encerra a profecia, Israel estava na Pérsia. Está todo mundo entendendo isso aí? Lembra que eu falei para vocês que a escritura ela é amarrada, A gente pensa que naquela ordem que a gente tem na nossa Bíblia, que a história vem depois. Não, a história está sendo desenrolando, o profeta já estava lá. Está todo mundo ligado, entendendo isso, tá? Então, veja bem, aí encerrou o cânon com Malaquias, né? Ele aponta para um profeta que viria, ele aponta para a luz que viria, que era Jesus, e aponta para o preparador do caminho, que era João Batista. E depois de 400 anos, João Batista surge no cenário e cumpre a profecia que ele falou lá atrás, tá? Então, veja bem, nesse período de silêncio, quando Deus não tinha profeta nenhum, não se manifestou nenhum profeta, surgem, né, no cenário os livros chamados livros apócrifos. Apócrifos são, o termo apócrifo significa escuro, velado, escondido, porque foram livros que não foram inspirados, né? Mas são livros que têm uma lição de moral, uma história para você ler, mas eles não foram observados e não passaram no cânon como inspirados por Deus. Eles não passaram no crivo canônico, né? Então, a gente tem Macabeus, a gente tem Judite, a gente tem Tobias, né? Você vai encontrar na sua Bíblia, na nossa Bíblia não tem, mas se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar esses livros lá. São 8 livros que foram acrescentados, tá? Por que eles são considerados apócrifos? Por quê? Porque eles foram livros escritos sem revelação do Espírito Santo. Está todo mundo entendendo isso, tá? Ah, mas eu não posso ler? Eles são livros que você pode ler como uma história qualquer, mas eles não têm revelação para mudar a tua vida. Está todo mundo entendendo aí? Porque a gente já explicou aqui para vocês que a diferença da Escritura, a diferença da Bíblia, a Bíblia, ela é revelação. Eu posso ler um livro maravilhoso. Por exemplo, eu li mais de 3 vezes um livro chamado O Pequeno Príncipe. Não sei se aqui alguém conhece, né? Literatura francesa. Quando eu estudava, na minha época de escola, era o best-seller que toda professora de literatura mandava ler. Eu li umas 3 vezes, né? Tem que ler para interpretar O Pequeno Príncipe. É um livro muito bonito. O cara que escreveu O Pequeno Príncipe, ele só escreveu um único livro e virou um best-seller, porque Exupéry, ele não escreveu nenhum outro livro, só um, que foi O Pequeno Príncipe, e vendeu água no mundo inteiro. Até hoje é um best-seller, tá? Mas é um livro maravilhoso. Cativa-me, serei cativado. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Lindo a história, mas não tem revelação para mudar a sua vida. Todo mundo está entendendo? Qualquer livro que você leia, que tem uma história bonita, pode ter uma moral bonita, vai, nossa, mas que bonito. Mas não tem poder transformador. Todo mundo entendeu a diferença? A Bíblia, ela tem um poder transformador. Eu duvido, se você ler, se você vai sair do mesmo jeito que você entrou nela, na leitura. Duvido. Não sai. Porque a Bíblia, ela tem o papel de te confrontar. Você lê, caraca, sou eu, isso aqui, pecador miserável, sem vergonha, que merece o inferno. É você. Porque eu e você somos pecadores miseráveis que merecíamos o inferno. Ah, mas eu mereci. Essa semana passada, conversava com uma pessoa, mas eu não mereço essa situação, não. Não, mas eu não mereço. Não, mas eu não mereço. Não. Aí, assim, o que você acha que você merece? Uma coça. Ela lembrou, uma coça. Gostei da coça. Aí ela, não, porque eu não mereço, não aceito essa situação na minha vida. Papai. Ela começou a ditar o rosário. Deus ainda é bom com você. Deus é bom comigo, pastora. Como assim? Deus ainda é bom com você. Sabe por quê? Porque você está reivindicando o seu direito, que você não merecia essa luta. Mas sabe a única coisa que você merecia? Aí ela, não, inferno. Uau! Mas é o inferno. Mas por quê? Porque você é um pecador miserável sem vergonha. Então você merece o inferno. Mas não é verdade? A gente merece o inferno. Mas Jesus, pela graça, o que eu quero dizer com o inferno? Porque Deus, ele salvou a mim e a você através do sacrifício vicário de Jesus na cruz.
Se Jesus não tivesse morrido, porque Jesus, já explicamos aqui na aula de Cristologia, quem fez Cristologia no seminário aprendeu isso. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu e você estaríamos no inferno, porque Jesus é o Cordeiro substituto. Quem pecou foi você, mas ele te substituiu na cruz. Porque, na verdade, a morte de Jesus é substituição. Quem merecia aquela morte era você. Então, se a gente for trazer para a realidade do Novo Testamento, eu e você merecíamos o inferno. Mas Jesus, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que Ele nos amou, é a teologia paulina que vai dizer isso, Ele mandou alguém morrer no seu lugar. O seu lugar era o inferno, o meu lugar era o inferno. Mas Ele me salvou mediante Jesus. Então o inferno deixou de existir para mim. Está todo mundo entendendo? Amém, irmãos? Amém? Então, quando a gente reivindica direito, não, porque eu não merecia essa situação, não merecia, a gente acha que a gente merece muita coisa. A gente precisa entender que o que a gente tem é graça. É graça de Deus para a nossa vida. E ainda que a gente esteja na prova, Ele continua sendo bom. Você pode aplaudir a Ele? Oh, Jesus maravilhoso! Então, veja bem. Aí vamos terminar aqui, aí entra o Império Romano no pedaço, né? Minha amada, eu respondi a tua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, o lugar de perguntar é aqui, tá? Não tem que levar a dúvida para casa, porque a gente não pode ter vergonha. Mas eu vou pagar um mico. Paga o mico aqui, melhor do que você levar para casa, tá? Então, veja bem. Aí o Império Romano entra. Judas, né? Eles apelam para Roma, né? A família dos Macabeus, já no finalzinho da dinastia, apela. E Roma passa a dominar a Palestina, e aí, veja bem, no ano 63 a.C., tá, um general chamado Pompeu, dentro da história, ele toma Jerusalém e ele põe fim. Agora, interessante aqui, olha que interessante, a gente olha assim, agora tem um mistério aqui. A gente fica assim, uau, o cara foi apelar, por que o cara foi apelar para Roma? Podia ter ficado quietinho, eles já tinham conseguido uma independência religiosa, já tinham conseguido também uma independência política pela espada, podia ter ficado quieta depois de 90 anos de luta, quase um século, por que nos ficaram quietinhos ali, pianinho, deixava o negócio rolar? Aí agora entra o mistério. A gente não consegue entender o óbvio, sabe por quê? Que Deus permitiu o Império Romano entrar em cena, mesmo sendo de todos os mais cruéis dos 4 impérios, porque por terem conseguido uma independência, escutem isso, uma independência religiosa, tá? Israel, durante esses 90 anos, vou arredondar para 100, pela primeira vez os judeus, né, eles desfrutaram de uma independência religiosa e política, que não desfrutaram com a Grécia, que não desfrutaram com a Pérsia, que não desfrutaram com a Bélgica. Eles tinham agora uma independência, tipo assim, agora a gente tiveram muitos anos de paz, agora a gente está vivendo a realidade do nosso povo, uma independência maravilhosa, né? Mas esse povo judeu, que agora desfrutava de uma independência, eles se tornariam um obstáculo ao nascimento de Jesus, não deixariam Jesus reinar. Aí Deus, na sua sabedoria, está todo mundo ligado no mistério? Poxa, mas por quê? Aí entra o Império Romano. Apesar de Herodes ser o rei cruel que foi, né? Mas se tivesse permanecido, né, com esse governo judaico, mesmo naquele período de uma aparente paz, de um pouquinho de paz, Jesus teria dificuldade de reinar e exercer o seu ministério naquele contexto, porque você acha que eles deixariam? Com certeza não. Aí eu vou passar o cerol, vou permitir que eles caiam, porque agora vai entrar o outro império que eu quero colocar para cumprir o meu propósito na vida do primogênito, daquele que eu escolhi para governar. Aí a gente sempre fala para vocês que Deus ele só trabalha com propósito. Deus não trabalha sem propósito. Mas por que botou aquele imperador ruim no trono? Porque ele tem um propósito por trás. Agora, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, dentro desse contexto. Daniel, tá? Capítulo 7 de Daniel. Daniel é profeta do exílio, tá? Todo mundo está ligado? É profeta do cativeiro. Ele profetizou no cativeiro, tá? Daniel,
7. Daniel, capítulo 7. Vocês vão observar como a escritura está amarrada, tá? Ela é amarrada, um livro com o outro, uma história com a outra. Todo mundo achou? Eu vou dar uma puladinha porque o capítulo é longo, tá? Vamos lá. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Tá? Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e foi posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado a mente de um homem. Eu continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes. Ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu, Daniel, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre esses chifres subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era um chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Agora, vamos dar uma puladinha aqui. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. E versículo 16 está dizendo que chegou perto dos anjos que estavam ali, tá? Assim ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. Aí vem a interpretação do que a gente leu. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Está todo mundo ligado? Daniel profetizou no exílio. Ele diz que via 4 animais. Depois a gente não vai ler tudo, porque essa matéria, isso aqui a gente vai entrar em detalhes quando a gente estudar escatologia, tá? Mas só para a gente entender, porque a gente tá, dentro dessa história a gente está falando do período interbíblico, né? A visão de Daniel falava de 4 impérios, de quatro animais que representavam, significavam 4 reis, 4 impérios. E esse sonho de Daniel, essa visão, com a interpretação de 4 impérios, se cumpriu literalmente, porque, na verdade, 4 impérios houve sobre a terra. Amém, irmãos? Amém? Então, o que Deus mostra, Deus cumpre. O primeiro império foi o Império Babilônico, depois foi o Império Medo-Persa, depois foi o Império Grego e, por último, o Império Romano. O 4º animal, que ele diz que era o mais feroz, foi o pior de todos os impérios, que foi o pior de todos os reis, que foi o imperador, o Império Romano. Tá certo? Então, os judeus sofreram debaixo do jugo do Império Romano. Agora, vamos voltar para a nossa apostila, para a gente... vamos lá. O Império Romano assume o poderio político-militar da toda a Palestina. Aí vem interessante, mas ele assume o poder político-militar, mas ele se rende aos encantos, né, da cultura grega. Aí funde-se e surge a cultura grego-romana, né? O Novo Testamento inicia-se com o nascimento de Jesus. Herodes o Grande era rei, mas seu governo aproximava-se do fim. Aí, veja bem, Herodes o Grande surge, nós estávamos falando que ele era um cara meio louco, meio maluco, tinha mais ou menos umas 10 mulheres.
Uma das mulheres chamava-se Mariane, ele tinha muitos filhos, ele mata alguns filhos, mata a esposa predileta, que era Mariane. Por quê? Porque ele era cismado, ele cismou, ele era um homem que ele olhava para o lado e achava que tinha uma conspiração contra ele. Então ele pensou, bom, ela vai conspirar contra mim, eu vou matar. Meus filhos vão conspirar contra mim, eu vou matar. E a gente vai entender por que ele mandou matar os meninos de Belém. Está todo mundo ligado? Porque Jesus nasceu, nasceu o rei de Belém. Então, ele vai roubar meu trono. Ele se achava dono do pedaço, que tipo assim, a última Coca-Cola do deserto, da cocada preta, né? Então, se eu não matar o moleque, ele vai crescer e vai governar. Mal sabia ele que Jesus, naquele tempo, não veio para governar um trono político. Está todo mundo ligado no trono? Ah, pastor, mas não veio, não. Não, mas ele veio governar. Naquela época, não. Ele não veio governar nenhum trono político. Ele veio para governar o trono dos corações dos homens. Amém? Jesus não veio para como ele mesmo se declara, né, quando ele entra na sinagoga, ele disse assim, hoje se cumpriu essa escritura a respeito de mim, sou eu. Né? Quando o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para quebrantar, né, para quebrar as cadeias, quer dizer, ele não veio governar nenhum trono político naquela época, ele veio governar o trono do coração dos homens. Aí a gente não consegue entender por que Jesus chamou 12 homens meio... Né? Jesus chamou, pô, fala sério, escolheu esse cara aí, pescador, meio, sabe, ogro. O outro era um coletor de impostos, ladrão, roubava pra caramba. Ah, não. Eu fico imaginando, às vezes, acho mais ou menos um ano atrás, eu fui convidada para fazer um estudo uma palestra sobre relacionamentos. Eu comecei a orar, Senhor, me dá uma palavra para eu falar sobre relacionamento, à luz da Bíblia, né? Aí, depois de muito tempo de oração, o Senhor me disse, fala sobre o colégio apostólico. Mas sobre o colégio apostólico, pastor, o Senhor fala sobre o colégio apostólico. Aí eu comecei a pedir a Deus confirmação, o Espírito Santo começou a falar comigo que nenhum lugar da Bíblia, relacionamento é mais visível dentro do colégio apostólico, porque eram 12 homens, cada um diferente do outro. E Jesus amou os 12 homens, burro chucro, carne de pescoço. Enquanto eu preparava, eu fiquei imaginando, gente, como esses homens se relacionavam ali dentro, entre si, né? Que, na verdade, vem a ser uma representação da igreja, né? Levi era ou Mateus, né? Ele era um publicano, odiadíssimo pelos judeus. Você consegue imaginar? O cara pertencia a uma classe odiada, porque os publicanos, naquele contexto, eles roubavam nos tributos. Como o cenário, o pano de fundo era Roma, né? Então a tributação era para Roma, né? Eles tinham que coletar os impostos para favorecer Roma. O emprego, ele tinha um emprego, você acha que ele vai favorecer quem? É claro que ele vai favorecer Roma. Ele era um funcionário de Roma. Mas ele era um judeu. E a terra era a terra da Palestina, que era uma jurisdição romana, né? Porque, na verdade, a gente vai observar que todo o contexto da história, interessante que Jesus ele nasce nesse cenário. A gente consegue entender por que Judas fez o que fez. Isso não justifica, né? O cara foi lá, traiu, mas a gente vai justificar? Não. Mas a gente consegue entender o nível de frustração desse homem quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Porque tudo que aqueles homens queriam, e qualquer judeu da época que mais queriam, eles queriam uma libertação. Né? Eles queriam uma libertação. Era um povo oprimido há muitos anos pelos tributos romanos. Roma foi cruel. Roma não tinha a política que Ciro tinha. Não tinha a política que a Babilônia tinha de dar emprego para eles. Roma escravizava. Não tinha política, né? Não tinha. Então, eles eram escravos. A gente vai observar que, sob a égide do Império Romano, havia muitas pessoas que eram escravas mesmo, né? Que naquela situação de escravidão, porque o Império Romano tinha os seus escravos, né? Batia, espancava, e era um povo que sofria durante aquela servidão, de um jugo que massacrava. Então, você acha que um povo que vive sobre uma égide de servidão, o que mais esse povo quer? Ele quer uma libertação.
caramba, a gente só quer uma libertação. Nossa, chegou o Messias, chegou ele que é o Messias. Caraca, ele vai nos libertar. Uhul! A gente agora está com tudo, porque ele é o cara. Ele é o cara. Né? Roberto Carlos não estava lá, não. Esse cara não estava lá, não. Né? Não, ele é o cara que vai nos libertar. Então, eles conviveram, né? Não só o Colégio Apostólico, os 12, mas todas as pessoas que conviveram, que conheceram Jesus naquela... Jesus, na sua simplicidade, não tinha uma faixa de dizer assim, eu sou o Messias. Não tinha, até porque ele só se manifestou na hora certa. Ele não tinha, sou eu. Ele só fazia isso em momento que era necessário. Mas, enquanto pôde você observar, que ele fugia para não ser coroado antes do tempo. Todo mundo lembra disso? Ele fugia. Vamos coroar o cara. Ele picava a mula, porque ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Não é verdade? Ainda não é chegado o meu tempo. Então, ele corria. Né? No tempo certo, ele passou pelo momento que tinha que passar. Não adianta você pressar o rio, ele corre sozinho. Existe um tempo da sua exaltação. Existe um tempo que Deus vai tratar com você, ou já está tratando. No tempo certo, ele age. E os judeus estavam ali oprimidos. Então, você imagina, dentro do colégio apostólico, 12 homens diferentes, de opinião diferentes. Um cara chamado Mateus, que era um ladrão sem vergonha, que roubava o próprio judeu. Né? O povo, você acha que esse judeu gostava dele? Não, odiava ele. Aí, quando ele entra no cenário, que ele chega no colégio apostólico, isso aí também vai ficar aqui no nosso meio? Fala sério. Você não sabe que ele é um ladrão, não? Ele rouba o nosso povo? Vai botar ele aqui também? Se você estivesse lá, você não pensaria assim? Eu pensaria. Gente, sem nenhuma modesta. O meu lado humano, fala sério, né, Senhor? Fala sério. Esse aqui chegou hoje aqui. Imagina você, o colégio apostólico reunido com 7 homens, 6 homens. Aí chega Mateus. Já chamei mais um, chegou ele. Mas esse aí? Você não sabe que ele rouba, não? Que ele rouba lá no tributo, na alfândega, tira tudo, a gente tira o nosso couro para favorecer o Império Romano, para favorecer Roma? Você acha que eu não sei? Mas a história bíblica vai dizer que ele largou tudo. Lembra disso? Ele larga tudo, ele larga a coletoria para poder seguir Jesus. Então, ele merecia uma chance, uma oportunidade. Às vezes, a gente que não quer dar chance para o outro. Porque Jesus sempre deu. Pecou muito. Serve mais não. Serve não, pastora Marlete. Não pode botar aquela pessoa mais não. Aquela pessoa já errou muito. Aquela pessoa já falhou. Ih, estou entendendo o mistério. Oh, Jesus, estou entendendo o mistério. Não é? A gente não é assim? Não. A gente aponta logo o dedo, Jesus não estava nem aí, estou nem aí para vocês, para a opinião de vocês. Eu chamei e botei ponto final. Sabe por quê? Sabe por que ele colocava assim? O resumo da obra, assim. Sabe por que eu coloquei? Porque vocês têm que aprender a amar. Vocês têm que aprender a amar como eu amei vocês. Não é amar de qualquer jeitinho, não. Vocês têm que deixar de ser exclusivista para amar como eu amei vocês. Por isso que ele colocou aqueles carcamando todinho ali. Né? Botou um monte de gente carcamando que eu e você não colocaria. Você colocaria? Eu não chamaria o cara desse, não. Fui. Não colocaria, não. O Senhor fala sério, hein? Mas Jesus nos ensinou, através do modelo do colégio apostólico, que igreja é isso aí. É isso aí. Né? A gente quer excluir, mas Jesus quer incluir. Lembra das mulheres? Senhor, você não sabe que ela é samaritana? Fala sério, hein? Como é que você está conversando com uma samaritana? A gente não falou agora há pouco? Era uma classe odiada. Ninguém gostava deles. Senhor, você não sabe que eles se misturaram, não? Nossa, você não sabe que eles não são uma raça pura, eles se contaminaram. É um povo que, adora lá no Monte Gerizim. Ih, Senhor, não bota esse povo, não. Você está falando com uma samaritana, com uma mulher. Ih, está tendo um caso com ela. Mas não deve ter pensado assim, está tendo um caso com ela. A gente não é assim? Rápido no gatilho, Ih, está falando com uma mulher. Senhor, conversando com ela? Fala sério, hein? E ela também achou estranho. Como é que você, sendo judeu, você fala comigo, rapaz? Você não sabe que eu sou samaritana? Eu sou samaritana, você está falando comigo? Porque sabe por que ela estranhou? Porque nenhum judeu falaria com ela, porque ela era amaldiçoada por qualquer judeu. Mas Jesus mostrou um modelo diferente. Olha, eu não te amaldiçoo, eu te amo. Eu conversando com você, eu estou dizendo que eu te amo.
Nem o pecado que ela tinha escondido, né? Jesus não confrontou de medo, deixou ela refletir por si só. Assim, vai lá, chama teu marido. Ih, Jesus, não entregar esse negócio não. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Senhor, eu não tenho marido. Você falou bem. Mas 5 maridos você tiveste, o que tem agora não é seu. Troca, você está acostumado a roubar marido dos outros, hein? Fala sério. Mas Jesus só falou isso no final. Primeiro ele conquistou aquela mulher pelo amor. Você está ligado no trono? Às vezes, irmão, a gente quer julgar primeiro. Aí, quando a gente julga primeiro, a gente não conquista. Não é assim? Jesus não fazia dessa forma. Nem o apóstolo Paulo fazia isso. Se você observar em todas as epístolas paulinas, você pode abrir qualquer epístola paulina, qualquer que seja ela, na introdução de Paulo. Primeiro ele vem amaciar. Lembra que a gente estudou isso? Ele amacia primeiro naquela palavra introdutória. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos amados. Primeiro ele amacia. Depois ele desce o cajado. A gente quer descer o cajado primeiro, depois a gente quer conquistar. Já era, como diz meu neto, já era, vovó. Meu neto fala assim, vovó, já era. Ele brinca às vezes, vovó, já era. A gente perde a oportunidade de conquistar porque a gente é rápido no gatilho para julgar a pessoa. Igreja não é assim. A igreja, ela ama primeiro, ela conquista, depois é que ela vai mostrar com amor o pecado. Está todo mundo ligado no trono? Foi assim que Jesus fez, porque o ministério dele era o ministério da inclusão, não era da exclusão. Aí a gente tem, veja bem, né, o Império Romano conquista, aí agora para a gente, 15 minutos nós temos ainda, aí veja bem, depois de 400 anos, o Império Romano assume o seu papel na história, que é o 4º reino de Daniel, tá? É o animal horroroso lá de Daniel, é o Império Romano. Aí ele assume, nesse palco do Império Romano, Jesus Cristo nasce. A gente tem o nascimento de Jesus sobre o governo de Herodes o Grande. E Jesus nasce sobre um governo cruel, sobre um governo ruim, né? E Jesus nasce sobre esse governo. E Jesus nasce, e esse homem, meio maluco das ideias, ele se sente ameaçado pelo nascimento de Jesus. E ele resolve dar uma ordem para matar todos os meninos de Belém. Mata tudo. Mas você conhece a história tanto quanto eu, né? Então a gente tem, abre a sua Bíblia lá. Abre a sua Bíblia. Na página 4 da sua apostila, né, na página 4. Não, vamos lá, vamos primeiro na 3, para a gente dar uma lidinha agora, vamos para a apostila um pouquinho. Página 3, do tópico número 3. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Página 3 da apostila, tópico 3. Introdução aos evangelhos. Todo mundo encontrou aí? A minha é 3. Então é a 4, tá? Os evangelhos apresentam Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Os evangelhos apresentam um tipo de literatura diferente. Eles não são uma biografia de Cristo, porque a gente às vezes acha que o escritor, que ele se propôs a escrever tudo de Cristo. Não está tudo ali, a história é tudo. A gente sabe que tem detalhe da história de Jesus que a gente não tem registro nos evangelhos. Por exemplo, o que Jesus fez dos 2 aos 12 anos, a gente não tem relato. Tá certo? Tá? A gente não tem. Depois dos 12, a gente vai ver Jesus, né, com 2 anos, fugindo de Herodes. Deus manda se esconder no Egito, lembra disso? Depois a gente tem uma lacuna, tem um vácuo, né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente subentende que, como Jesus era carpinteiro, que ele aprendeu também o ofício do seu pai. Do seu pai, né, que não era biológico, mas era o pai legal. Todo mundo está entendendo a diferença? Ele não era o pai biológico, porque não gerou, mas era o pai legal. E foi essa paternidade legal que deu a ele o direito do trono de Davi. Todo mundo está ligado nisso, gente? Mas como é que ele herdou o trono? Ele não era pai biológico dele, mas era pai legal. Tá? Aí a gente vai observar também que Maria também era descendente direta de Davi. Então ele herdou o trono através... Como a mulher não era muito contada, né? Mas Maria também era. Então o direito do trono, tanto da parte de pai como de mãe, era dele.
Está todo mundo ligado nisso aí, tá? Então, veja bem. A proposta do evangelho, eu vou escrever uma biografia, contar tudo, depois dos 12. O que ele fez com 13 anos, com 14, com que a gente não sabe, né? A gente não tem. A gente vê com 12 anos ele no meio dos doutores, quando ele vai à festa da Páscoa no templo, depois some. Então, a gente não tem como dizer, não, ele fez isso com 12, com 13, 14, com 14 anos, ele vê, um tempo atrás, uns 15 dias atrás, uma pessoa me perguntou, pastora, Jesus, ele tinha desejo sexual? Ele tinha desejo sexual? E aí? Uma pessoa me perguntou isso, há uns 15 dias atrás. Eu falei, fala sério. Olha, aí eu estava dizendo para essa pessoa o seguinte, olha, de acordo com a carta de Pedro, a carta, tá? O apóstolo Pedro vai dizer isso na sua carta, Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Eu tenho como base esse versículo de Pedro. Ele foi tentado em todas as coisas. Se ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Isso significa que quando você é tentado, você pode vencer. Certo ou errado? Ele foi tentado em todas as coisas e venceu? Não é? Ah, mas eu não consigo porque eu não sou Deus. Eu não sou Jesus. Ih, vou entregar isso não. Eu não sou Jesus. Você não é Jesus, claro, senão você tinha morrido, né? Você não é Jesus. Graças a Deus que você não é. Mas olha o detalhe, você não é Jesus. Mas a minha Bíblia, a sua, diz que o Espírito Santo mora em você. Fogo está aceso? Pede o Espírito Santo para apagar. E como eu dou a receita sempre aqui, a minha receita é sempre o seguinte, casa com Jesus primeiro. Depois você casa com o marido ou com quem quer que seja. Mas primeiro você tem que casar com Jesus. Porque quem é casado com Jesus... Pastora, está falando sério? Sou homem que vai casar com Jesus? Acorda, Pedro Bó, né? Casa com Jesus. Casa com Jesus. Casa com Jesus. Faz um casamento de aliança com Ele. Se você estiver casado com Jesus, você vai aguentar o tranco. Até que o seu marido aconteça, né? Chegue. Mas se não chegar, você vai estar casado com Jesus. Você quer marido melhor que esse? Né? Não tem marido melhor que Jesus. Você casou com Ele. Senhor, estou contigo. Fala assim, estou contigo no abra. Todo dia você fala isso para ele. Senhor, minha fidelidade de aliança é contigo. Ah, pastora, mas eu fiquei viúvo. Continua casado com Jesus? Você não vai ficar viúvo de Jesus nunca. Mas não é? Você pode ficar viúvo na terra, do parceiro da terra. Mas de Jesus não, porque Jesus está sempre vivo. Né? Então, casa com Ele. Senhor, eu estou casado contigo. Quando a gente está casado com Jesus, não tem essa assim, Espírito Santo, fica aí que aqui você não pode entrar. Não tem como. Porque para onde você vai, Ele vê. Eu vou fazer um M aqui, mas só fica aí do lado de fora. Não dá não, filho. Sabe por quê? Porque você, onde você vai, Ele vai. Lembra dos nossos avós? Onde vai a corda, vai a caçamba? Nossos avós falavam assim, né? Quer dizer, onde você vai, o Espírito Santo vai. Não dá para tirar Ele de você. Veja bem, detalhe, tá? Quando eu digo que não dá para tirar, eu não estou falando que ele não se entristeça. Quando a gente peca, ele se entristece. Mas crente convertido, verdadeiramente crente, você não vai ter prazer no pecado. Eu duvido, Eudó. Eu nunca vi um crente verdadeiramente crente ter prazer no pecado. Não tem como. Tem? Não tem. Ah, pastor, mas o crente não peca? O crente peca. Claro que o crente peca. Por que você peca? Porque você está na terra. Agora, eu duvido que você vai ter prazer no pecado. Há uma diferença entre pecar e ter prazer no pecado. Porque, de acordo com a teologia paulina, isso é paulino, quem tem prazer no pecado não é dele. Não é? Não tem como. Não, meu prazer está no pecado. Mas se é de Jesus, como? Você tem prazer no pecado, então você não é dele. Ah, fala, meu irmão. Então, está vendo? Ele está dizendo que ele leu nos livros apócrifos que Jesus fazia milagre desde criança. Interessante a colocação dele, né? Ele leu e está escrito lá. É o que a gente falou. Pode ser verdade? Pode ser. Mas também pode não ser, né? Porque como é um livro que não foi classificado como inspirado, ele contém história. Está todo mundo ligado no trono, quer dizer, mas eu não posso ler a título de curiosidade. Você pode ler se você quiser, mas não tem poder de transformar a sua vida, tá? Agora, a Escritura tem um poder transformador.
Ah, pastor, mas eu só tenho que ler a Bíblia? Não, você tem que ler outro tipo de literatura para você se informar. A única literatura que você não deve ler, você já sabe qual é, nem preciso dizer, né? Crente não lê esse tipo de literatura que eu não vou nem dizer o nome, você sabe. Não é? Ah, eu sou crente, mas não posso ler, que você merece é uma coça. Sem vergonha. Mas não é verdade, né? Você sabe muito bem. A gente brinca aqui, mas vamos trocar em miúdo. Crente sabe o que tem que fazer. Só não faz porque às vezes a gente é sem vergonha mesmo. Mas não é? Mas aquilo ali eu não posso. Ah, mas eu tenho tanta vontade de ver aquilo ali. Fala sério, merece 3 coças, 4 coças e 5 coças. Não é? Então a gente precisa pensar nisso, né? Agora, ler é sempre bom, porque você vai conhecer história. Agora, você não pode ler tudo isso e deixar a Bíblia de lado. Porque tudo que você lê como literatura não vai trazer revelação, não vai transformar você. Agora, a Bíblia vai. Por outro lado, você vai, mas eu só vou ler a Bíblia. Eu não quero ler mais nada que é tudo do diabo. Meu querido, a gente não pode ser bitolado, né? Paulo diz assim para Timóteo, quando você vier, traz a minha capa, traz os meus livros e o pergaminho. Não é isso que ele fala? Livro e pergaminho, traz a capa para eu me aquecer, o pergaminho, que era a leitura da escritura para eu ler, né? E traz os meus livros. Ele lia outro tipo de literatura, mas Paulo sabia em quem ele tinha crido. Ele fala, eu sei em quem tenho crido. Eu, particularmente, vou abrir um parênteses aqui, eu amo leitura. Eu gosto muito de ler. Eu vou encerrar com essa experiência, eu já contei isso aqui para a primeira turma, quando a gente começou há anos atrás, já contei isso aqui, né? Quando eu fui para o seminário, eu tinha 19 anos. Eu casei com Jesus aos 19, e com 19 eu já estava no seminário. 2 anos depois eu entrei, porque eu tinha um desejo de aprender e de pregar. Eu entendo que a chamada já existia, mas eu senti uma necessidade de aprimorar a minha chamada. Então, eu fui estudar mais, Então, entrei no seminário com 19 anos, né, e fui estudar. E, nessa época, eu já contei essa experiência aqui, eu quero encerrar para você ligar isso no trono. Eu não tinha nenhuma condição de comprar livro, nenhuma. Sabe o que era pobre de maré descer? Assim, como que eu vou estudar se eu não tenho como comprar um livro? Não tinha. Os livros eram carinhos, a gente não tinha acesso à internet, você não podia pesquisar nada, porque não tinha acesso àquela época, né? Bota aí uns 40 e poucos anos atrás, não tinha isso. Aí, assim, como eu vou fazer para estudar? Aí meti a cara e a coragem e fui num seminário, numa época em que mulher quase nenhuma entrava no seminário. E quando eu cheguei, a primeira barreira que eu encontrei, quem estiver ligado no trono, escute isso aqui. Qual a primeira barreira que eu encontrei? Lugar de mulher na cozinha, fritando ovo ainda por cima. Porque a maioria dos alunos do seminário, na minha época, eram homens. Se tinha 3 mulheres, era muito, 4. Tipo assim, uma turma de 30 alunos, 3 mulheres, o resto, 27, tudo homem. Então, a gente já era descartada quando entrava. Ninguém queria mulher no seminário, porque diziam que o lugar da mulher era na cozinha. Aí eu olhei assim, mas é aqui que eu vou ficar. Vocês gostando ou não, eu vou ficar aqui. E eu entrei, mas eu não tinha recurso para comprar um livro. Assim, como eu vou estudar, não tenho dinheiro para comprar livro? Eu tinha até uma manutenção, uma pessoa que pagava o curso para mim, na época, né? Mas eu não tinha como comprar livro. Aí, no meu seminário, tinha uma biblioteca. Né? Essa biblioteca, ela abria 6 horas da tarde e só fechava às 10. O que eu fazia? Eu saía de casa mais cedo. E eu disse, não, eu vou estudar na biblioteca do seminário. Porque os professores passavam trabalho, eu não tinha como comprar, não tinha como estudar, não tinha. Eu saía mais cedo de casa, nessa época eu ainda era solteira, saía mais cedo. Eu saía de casa, eu lembro, mais ou menos umas 4 horas da tarde. Eu estava saindo de casa, pegava a barca, não tinha ponte Rio-Niterói, tá? Tinha que pegar a barca e chegava num seminário 5 horas para começar a estudar na biblioteca. Quando chegava às 7 horas, eu entrava para a sala de aula. Eu estudei assim. Eu aprendi a valorizar estudo. Aí, nesse contexto de estudo, meu curso durou 6 anos. Você pensa que foi um curso de 3 anos? Não foi, foi de 6 anos. 4 de curso, 1 de estágio, 1 de especialização. 6. E eu fiz um propósito com Deus, assim, Senhor, um dia eu vou ter uma biblioteca muito vasta e não vou precisar mais estudar na biblioteca de nenhum outro lugar. Eu já compartilhei isso com você, né?
eu fiz esse propósito com Deus. Senhor, dá-me condição de comprar os meus livros. Eu era pobre de Marredeci, não tinha como estudar. Eu estudei muitos anos assim, saindo de casa 4 horas para atravessar a ponte, a Bahia de Guanabara, para chegar 5 horas para estudar. E fiz um propósito, Senhor, dá-me condição de comprar os meus livros. Alguns anos depois, Deus me premiou. Uma pessoa pobre, Marredeci, que nem trabalhava direito, não tinha, não ganhava uns trocadinhos aqui, porque já estava estudando, não ganhava nada, não tinha renda, porque eu estava ainda no seminário, me preparando para o seminário. Eu atuava como missionária, mas não ganhava uma oferta aqui, uma oferta ali, não tinha renda nenhuma. Aí, um dia, o Senhor, do nada, eu entrei numa loja, uma pessoa se aproximou de mim, e Deus ouviu a minha oração que eu tinha feito. Aí falou assim, a senhora quer um cartão de crédito? Eu falei, Jesus, mas eu não tenho renda, como é que eu vou ter cartão de crédito? Aí o Espírito Santo se aproximou, você não pediu uma maneira de comprar os seus livros? Aí eu, Senhor, eu sei, será que eu vou passar? A gente, às vezes, tem pouca fé, né? Aí, preencheu minha ficha, não, está aqui o seu cartão de crédito, foi aprovado, Senhor Jesus, só o Senhor mesmo. Eu não tenho renda, como é que eu vou ter cartão de crédito? Eu me lembrei do que eu pedi ao Senhor. Aquele cartão de crédito foi a bênção na minha vida. Você pensa que eu comprei roupa e calçado? Eu não estou dizendo que você está errado em comprar. Na minha experiência, eu usei para comprar os meus livros. Eu, cada mês, comprava 4, comprava, às vezes, 3, e fui comprando. Hoje em dia, eu tenho uma biblioteca com quase 3.000 livros. Eu comprei muitos anos, deixei de comprar um calçado e uma roupa, né? Eu já compartilhei com você. Ah, pastor, mas a senhora não gosta de roupa? Eu gosto muito. Você acha que eu não gosto de ficar bonita? E eu amo. Jesus me abençoou hoje com um negócio que eu gosto muito. E, né? Mas, naquele contexto, eu fiz esse pedido ao Senhor. Senhor, porque eu tinha estudado sem livro, eu sabia a importância que era, que o aluno precisa estudar, precisa ter condição de estudar, e eu não tive. Então, eu pedi, Senhor, dá-me condição de comprar os meus livros, para que eu não precise estudar dessa forma mais em lugar nenhum. E o Senhor me honrou. E eu comprei todos os meus, durante anos e anos e anos, com aquele cartão de crédito que eu ganhei, de uma forma sobrenatural, porque nem renda eu tinha. Mas Deus sempre me honrou. Eu sempre consegui pagar o extrato do meu cartão de crédito, dos livros que eu comprava. Então, eu posso... Quando eu cheguei aqui, tinha uma irmã que estava brincando comigo, ela falou assim, gente, como que... Eu vou citar porque ela brincou comigo, eu não sei como que você tem esse computador na cabeça e sabe tudo. Eu falei, não é computador, são anos de estudo. Né? A gente vai aprendendo, você já tem tudo de coisa salteada, você grava tudo. Você vai estudando no automático durante muitos anos. Eu não sou melhor que nenhum de vocês. Vocês podem também aprender e podem gravar, porque o Deus que fez na minha vida pode fazer na de vocês também. Amém, irmãos? Amém? Basta que a gente se dedique. Eu quero encerrar com uma frase que eu digo sempre aqui. O valor de algo sempre será determinado pelo preço que você está disposto a pagar por esse algo. Eu preferi pagar o meu preço de não comprar roupa, porque para mim estudar era muito importante, porque eu sabia que eu sempre soube que o meu ministério era do ensino, mas eu precisava crescer nele. Então, o seu ministério, cresça no ministério, para que você possa fazer com excelência o ministério que Deus te deu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O valor de algo sempre será determinado pelo preço que nós estamos dispostos a pagar. Ah, sim. Ela me lembrou de sobre o nosso trabalho, da avaliação, né? Algumas pessoas estão com dúvidas sobre o número de folhas, né? Ou de páginas que a gente precisa fazer para ser avaliado. Os irmãos receberam a xerox de um capítulo de um livro, né? Então, mas é em quantas folhas ou em quantas páginas? Como a gente observou, o aluno ele terá que responder a pergunta que foi feita dentro de todo aquele contexto grego, contexto babilônico. Então, você fique livre. Agora, detalhe, você pode fazer com 5, com 10, com 15. Eu acredito que com 5 vai ficar um conteúdo muito pequeno, porque você vai ter que responder sobre 4, né, situações. Só não vale copiar. Por isso que eu pedi para você explicar.
Tá? Porque às vezes o aluno acha que ele vai lá na apostila, ele copiou e aquilo ele vai ter nota. Eu não pedi para você copiar. Você vai explicar, você vai ler, vai estudar, vai estudar, vai estudar e vai explicar aquilo ali. Você vai ver tudo que está ali e você vai colocar aquilo explicando com as suas palavras. Todo mundo entendeu? Os alunos que estão chegando hoje, qual é a tarefa para avaliação? É uma prova em casa. Tá? A Xerox, Dani não está mais aí não, né? Está a Xerox, para ser... Dani, tem aluno que chegou hoje, não sei se tem a Xerox do trabalho. É pegar a Xerox na secretaria, é um capítulo de um livro que a gente, né, trouxe aqui, e você vai fazer o que foi pedido estudando esse capítulo. Tá? A prova é para se fazer em casa. Ah, mas eu posso fugir disso aqui? Não, porque eu quero avaliar o que você entendeu ali. Você vai fazer com as suas palavras, desde que você não copie. Todo mundo entendeu? Aí eu fui lá e copiei tudo. Aí é mole, né? Mamão com açúcar. Aí você vai achar que vai tirar 10, não tem como, né? Você vai ler, vai reler, vai estudar, e você vai analisar aquilo ali, você vai escrever tudo aquilo ali com as suas palavras. Todo mundo entendeu isso, gente? Amém? Então tá. A entrega, 30 de março, o último dia da aula dos evangelhos, tá bom? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Qualquer dúvida, mas ainda fiquei com dúvida, me pergunte no privado que a gente explica a você. Todo mundo entendeu? Claro. Você pode fazer com 5 folhas, com 10. Eu acredito que 5 vai ficar um conteúdo pequeno. Você pode fazer com 10, com 8, desde que você cumpra aquilo tudo ali, o número de folhas ou de página, tá? Vai ficar a seu critério. Todo mundo entendeu? Todo mundo? Tá? Eu não mordo, não tem bicho de 7 cabeças, porque você vai fazer isso em casa. Você não vai fazer aqui, porque nós não teríamos tempo hábil de perder uma aula para fazer a prova aqui. Todo mundo entendeu, tá? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém?